gente! Eu sou a Pet Ferrari e hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês a fazer esse lindo Pikachu! Esse vídeo é pro terceiro tema do Desafio Melios, que é Do It Yourself, ou seja, o que eu mais gosto de fazer aqui no canal. Pra esse desafio, eu tinha que pensar numa pessoa que fosse muito especial pra mim e com quem eu pudesse contar pra qualquer momento. E aí eu precisava pensar numa coisa que a pessoa fosse gostar muito de ganhar de presente e fazer. E é claro que eu pensei nesse Pikachu lindo. Eu tenho certeza que essa pessoa muito especial pra mim vai gostar muito. E no final do vídeo vocês vão poder ver a reação dele recebendo. E eu aproveito para convidar vocês para darem uma passadinha lá na minha página do Melios, que tá com o link aqui, e votar no meu vídeo para me ajudar na divulgação. Então se vocês quiserem aprender a fazer esse lindo Pikachu, é só continuar assistindo. Os materiais que você vai precisar são feltro nas cores amarela, vermelha, marrom e preta, linha de crochê e agulha. Eu usei a linha preta e ela aparece por fora da costura porque eu acho bonito, mas você pode usar uma da mesma cor do seu feltro amarelo. Tesoura, lápis, alfinetes, cola quente, fibra de silicone e os moldes que estão disponíveis no link na caixa de descrição desse vídeo. A primeira coisa que você precisa fazer é imprimir os moldes e recortar cada molde. Na hora de passar para o feltro, vocês passam contornando cada molde. Todas as peças que aqui no molde estão contornadas em vermelho devem ser cortadas rente à linha. Já as que estão contornadas em amarelo devem ser cortadas com uma folga de aproximadamente 1 centímetro. Os detalhes da orelha e do rabo vão ser cortados das duas formas. Então essa parte é rente e essa parte com a folga. Algumas peças precisam de mais de uma unidade. Na hora de passar para o feltro, vocês vão precisar virar o molde cada vez que for desenhar no feltro. Depois que vocês cortarem o rabo no feltro, vocês vão passar o molde para um pedaço de papelão. Na hora de cortar, vocês vão cortar ele menor do que o tamanho do molde. O próximo passo, depois de cortar todas as peças no feltro, vai ser colar os detalhes das orelhas e do rabo do Pikachu. Você vai juntar o lado do detalhe em preto que está riscado com o lado que não está riscado da orelha. Prenda com um alfinete. A gente vai passar a cola quente bem rente a essa linha que fica por cima da orelha. E depois só uma gotinha aqui em cima para ela ficar fixa. Primeiro a gente vai colar o detalhe de uma orelha, para depois alinhar pela parte preta e colar a segunda orelha. A gente vai fazer a mesma coisa com o rabo. Você tem que alinhar esse zigue-zague bem no meio dessa parte. Esse lado eu já colei. Coloque a outra peça marrom alinhando com o zigue-zague de cima. Coloque a parte do rabo com a linha para cima, alinhando com o rabo de baixo. Passe a cola bem rente ao zigue-zague de cima e depois uma pontinha pelo meio. Agora é hora de costurar. Para esse projeto do Pikachu, a gente precisa saber duas costuras diferentes. A primeira costura que a gente vai aprender é a costura que a gente faz pelo avesso das peças. A gente vai pegar os pares iguais e juntar, deixando sempre a linha desenhada pro lado de fora nas duas. Lembre-se sempre de escolher as peças, uma de cada lado do molde, para fazer um par. Passe um pouquinho da linha por dentro da agulha e na outra ponta dê um nó. Para todas as peças, a gente sempre vai começar a costura de um lado e terminar do outro deixando uma abertura. Lembrando que toda a parte da peça vai ter que passar por dentro dessa abertura, então ela não pode ser muito pequena. Enfie a agulha e você vai passar de um lado para o outro, sempre entrando e saindo de cada lado. Lembre-se sempre de acompanhar a linha do desenho nos dois lados para ficar bem certinho. Quanto menos espaço tiver entre um ponto e outro da costura, mais fechadinho vai ficar na hora de virar do avesso. Quando chegar ao final da outra ponta, a gente vai virar todo o tecido pelo avesso. É importante você cortar um pedaço de linha maior do que a peça, porque assim a gente não precisa tirar a agulha da ponta e nem finalizar com um nó antes de virar do avesso. Para te ajudar, você pode usar um lápis. A gente precisa passar a linha para o lado de fora. Você vai passar a agulha bem pertinho do mesmo lado onde ela saiu. Usando a fibra de silicone, a gente vai preencher todo o espaço aqui dentro. Quando
enchimento já chegar na linha que a gente consegue ver pelo lado de dentro, a gente vai fazer a nossa segunda costura, que é a costura invisível. A linha saiu por esse lado, a gente vai passar ela por fora e entrar do outro. Tenta sempre sair pela linha marcada do lado de dentro. Agora a gente vai passar a linha para o lado de fora pelo mesmo lado onde a gente entrou. E entrar do outro lado por fora. Sai pelo mesmo lado, dá a volta e entra por fora do outro lado. Vai puxando e apertando. E você vai ver que a linha vai sumindo. Quando tiver faltando só um pouquinho, passa a linha para o lado de fora e coloca o tecido para dentro. E continua com a mesma costura. Entra e sai de um lado, entra e sai do outro lado. Quando você terminar de fechar, você vai entrar e sair do outro lado e finalizar com um nó. Entre com a agulha e atravessa até sair do outro lado. E corte a linha nesse lugar. Agora é só repetir o mesmo processo para o outro braço e para os dois pezinhos. Lembrando que o enchimento do pezinho é bem menos, senão o Pikachu pode não ficar de pé. A gente vai fazer a mesma coisa com as orelhas. Lembre de alinhar as partes pretas da parte de dentro da orelha para elas poderem ficar bem certinhas. Como a parte de baixo da orelha é muito estreita, na hora de passar por dentro pode dar algum problema. Então você pode deixar uma abertura aqui na lateral e virar do avesso por ela. A parte do corpo a gente vai costurar deixando a abertura aqui onde seria o pescoço dele. A gente vai virar, colocar o enchimento e não vamos terminar a costura porque a gente vai costurar com a cabeça pronta tudo junto. Na hora de colocar o enchimento no corpo, tem que colocar bastante e já ir modelando, principalmente no fundo, para ele poder ficar de pé. Se colocar pouco enchimento, ele vai ficar muito magrinho e não vai dar aquela forma do corpo dele bonitinha. Agora a gente vai costurar o rabo. E ele é um pouquinho diferente dos outros porque tem a parte do papelão. A primeira coisa que a gente vai fazer é alinhar as duas partes com o detalhe marrom voltado para dentro. A gente começa nessa linha e vai fazendo o zigue-zague todo por fora até chegar aqui. Agora que eu já costurei toda essa parte até a ponta, eu vou tirar os alfinetes e virar do avesso. A gente vai encaixar esse papelão aqui dentro e com bastante cuidado a gente vai começar a fazer aquela costura invisível. Aos poucos a gente vai colocando um pouquinho de enchimento de cada lado, só para ele poder ficar um pouco fofinho. Como aqui tem muito feltro, conforme a gente vai dobrando, o próprio feltro já vai preenchendo esse espaço. Então a gente vai continuar costurando aqui, sempre dobrando o tecido para dentro e empurrando o papelão, tomando muito cuidado para não puxar com força e arrebentar a linha. Quando a gente for enfiar essa última parte, tem bastante pedaço amarelo sobrando. A gente pode, com cuidado, cortar essa parte amarela. E agora é só dar um nó no final. Agora a gente vai costurar a cabeça do Pikachu. A gente vai costurar a cabeça do Pikachu junto com as orelhas. Uma das peças você deixa virado com o lado do risco para cima e o outro para baixo. Posicione as orelhas em cima da peça que não tem desenho, deixando uma parte para dentro. Lembrando que a parte de fora da orelha é a que tem o detalhe preto mais largo e a parte de dentro a parte mais estreita. Para costurar e na hora de virar do avesso a orelha ficar certinha, a gente precisa virar ela para o outro lado, deixando exatamente a mesma quantidade para o lado de fora. Prenda com um alfinete, junte com a outra peça, não se esqueça de alinhar o desenho de um lado com o desenho do outro lado e prenda com alfinetes. Agora é só costurar, dando a volta e costurando junto com as orelhas até chegar do outro lado, deixando a abertura para a gente poder virar do avesso.
Agora é só colocar o enchimento e ir modelando como a gente fez com o corpo. E depois fecha a costura com aquela costura escondida. Agora a gente vai juntar o corpo com a cabeça. Escolhe um lado para ser a frente tanto do corpo quanto da cabeça e posiciona um em cima do outro. Essa parte ficou aberta, a gente vai colocar para dentro e encaixar a cabeça em cima. Depois que você colocar a posição bem certinha e centralizada, é só prender com o alfinete. Agora, com bastante cuidado para não espetar o dedo com os alfinetes, a gente vai fazer aquela costura invisível, só que ao invés de juntar um lado com o outro, a gente vai juntar a cabeça com o corpo. Essa linha é a mesma que a gente usou para costurar o corpo e que estava bem grande. A gente vai entrar e sair na cabeça, entrar e sair no corpo, entrar e sair na cabeça, entrar e sair no corpo. E assim até dar toda a volta na cabeça. Agora que a gente já juntou a cabeça no corpo, a gente só precisa juntar as outras partes e colar as pecinhas do rosto. Pro rosto, é bom você pegar na internet uma imagem do Pikachu para deixar a proporção da distância das pecinhas bem igual, porque senão ele pode ficar bem esquisito. Eu posicionei as peças no rosto, olhando o Pikachu na foto, para que ficasse mais bonitinho. Para fazer a boca, eu cortei um pedaço da própria linha que eu usei para costurar, e para fazer essa voltinha para cima, eu coloquei um alfinete só para ajudar na hora de colar. Agora que a gente já colou toda a parte do rosto, a gente vai virar e colar as duas tiras marrons aqui embaixo. E para terminar nosso Pikachu, só falta colocar os braços, os pés e o rabo. A gente vai prender usando a mesma costura invisível que a gente usou para prender a cabeça no corpo. Então a gente posiciona cada pecinha, prende com o alfinete e depois costura. Eu dei um nó na ponta da linha e eu vou enfiar ela por dentro de forma que fique escondida. E eu vou fazendo o zigue-zague para a agulha entrar entre o pé e o corpo, até chegar do outro lado. Para ele não ficar bambo assim, a gente pode ir dando uns pontinhos na lateral de onde a gente acabou de passar a linha. Da mesma forma, faz um zigue-zague até ele aparecer do outro lado. Termine com a agulha para a parte de trás, finaliza com um nó e esconde a linha. Eu costurei o braço igual ao pé. A única diferença é que aqui a gente tem que dar uns pontinhos bem próximos no final do braço dele e mais pro meio a gente dá outro pontinho pro braço ficar curvado, senão ele fica muito afastado do corpo e fica estranho. O rabo a gente tem que prender de forma que ele fique aparecendo quando você olha o Pikachu de frente. A gente vai fazer a mesma costura que a gente usou no pé e no braço, costurando por trás dessa parte marrom. Não passa pra parte amarela. Gostaram? Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero de coração que vocês consigam fazer e me mostrem, tirando uma foto e postando no Instagram com a hashtag #AprendiComAPete. Deixem seus comentários aqui no vídeo se vocês tiverem alguma dificuldade ou uma sugestão. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Assim você vai receber atualização toda vez que eu postar um vídeo novo. E agora vocês vão ver a reação do meu namorado recebendo esse presente. E não se esqueça, o Melius e a Beleza na Web sempre tem promoções especiais pra você. Acesse o site do Melius pra saber todos os detalhes. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Pikachu! Bonitinho.